Gostaria agora de saudar o Padre João Paulo Fernandes, que será o segundo orador desta noite. Demos-lhe o tema da parte da teologia, da revelação bíblica, e a dignidade de ser homem e mulher, ou mulher, e desde o princípio a tal questão da criação do homem, a encarnação de Jesus Cristo, enfim, a própria declaração de dignidade infinita leva-nos por aí, temos muito gosto em ouvir. Vou apresentá-lo para quem não o conhece. O Padre João Paulo Fernandes é natural de Almagreia, Pombal, e da zona de Pombal, doutorado recentemente em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Urbaniana, em Roma, e atualmente é pároco insólito aqui na Unidade Pastoral Eménio, aqui em Coimbra. Para além disso, é capelão do estabelecimento prisional de Coimbra, é docente da Escola de Teologia e Ministérios, aqui em Coimbra, e docente da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Trouxemos-o aqui para falar connosco. Muito obrigada, que desde o primeiro momento também nos disse que sim. E é um gosto tê-lo aqui. Obrigado por ter arranjado tempo, no meio de tantos afazeres. E agora os próximos 20 minutos são seus para nos falar aqui da teologia que o João Diogo estava a querer entrar, mas que se conteve para não entrar. Muito obrigada. Muito obrigado. De facto, o tema que me foi pedido é a revelação bíblica e a dignidade do homem e da mulher. Uma pequena primícia ao iniciar, que analiso esta fundamentação bíblica presente no documento, nosso estudo, a partir dos textos bíblicos aqui presentes, mas a partir deles também apresentar outros, e nomeadamente olhar para o ano que estamos a viver, o Jubileu da Esperança, pois também observar aí alguma fundamentação bíblica para o tema em questão. Na introdução da declaração, Dignidade Infinita, lê-se logo no primeiro número: a Igreja, à luz da revelação, reafirma de modo absoluto esta dignidade ontológica da pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus e redimida em Cristo Jesus. E depois continua evidenciando que a fonte da dignidade humana encontra-se no Evangelho de Jesus, como manifestam os pontífices nas suas intervenções. Avançando no texto, e já no primeiro capítulo, intitulado Uma progressiva consciência sobre o caráter central da dignidade humana, paramos nos números 11 e 12, que evidenciam a fundamentação bíblica no Antigo e Novo Testamento, respectivamente. O primeiro aspecto é a criação. O homem e a mulher possuem dignidade intrínseca e inviolável porque são criados por amor à imagem, segundo a semelhança de Deus, que põe a criatura humana no centro e no vértice da criação. O ser humano não é obra do acaso, não é algo, mas é alguém. O documento reporta-nos para o primeiro capítulo do Gênesis, no qual se exibe um longo poema sobre a história da criação, sendo apresentado ao longo de 6 dias como um ato de pôr em ordem e de sucessivas separações, sob o olhar muito positivo de Deus, através do refrão "E Deus viu que isto era bom". Ao abrir o relato de cada obra da criação, aparece a expressão "E disse Deus", numa cadência das expressões costumeiras que é rompida ao som da 8ª vez, a 8ª obra, no 6º dia. Estamos nos versículos 26 e 27. "E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à imagem de Deus. Ele os criou, homem e mulher." E o que havia sido declarado bom em cada tarde, agora era declarado muito bom. Na verdade, dada a importância da obra que estava para ser criada, Deus não se limita a dar uma ordem. Relembra o Sr. Dom António Couto, biblista, que este "façamos o homem à nossa imagem", façamos, não é um plural majestático, mas deliberativo. E cito o Sr. Dom António Couto: Deus não se limita a pronunciar uma ordem como tinha sucedido até então, mas dando um toque muito pessoal. Deus como que fala consigo mesmo, deixando a sua voz a ressoar, não fora dele, mas segundo um modo de dizer muito bíblico, no seu próprio coração. Mas pode ser também que, com este façamos, Deus não fala apenas a si mesmo, mas também aos homens, para os interpelar e associar com parceiros na obra da criação. Fim de citação.
Homem e mulher são imagens semelhantes a Deus, numa sinfonia de comunhão e geração. A verdadeira escultura capaz de representar Deus no mundo não é a pedra nem ouro, proibidas pelo Decálogo, mas ambos na mútua relação de igualdade e amor recíproco e chamados a cuidar do mundo e a cultivá-lo. Embora o documento em análise não o faça, podemos recordar a segunda narração da criação que encontramos no capítulo 2. O Senhor plasmou, pois, o homem, em hebraico Adam, do barro da terra, Adamá. Soprou nas suas narinas o fogo da vida e o homem tornou-se um ser vivo. De seguida, Deus coloca o homem num jardim para que o cultive e preserve. Porém, sente sozinho, mesmo que esteja rodeado dos animais. Falta-lhe a ajuda adequada. O homem vive inquieto e insatisfeito, busca um auxiliar semelhante. A expressão original hebraica deste auxiliar semelhante remete-nos para uma relação direta, frente a frente, olhos nos olhos, numa posição de igualdade. Para uma relação fecundada pela contemplação e pelo encontro que reflete o amor divino, podendo o casal humano participar da criatividade de Deus. Deus os abençoou, frutificai, disse ele, multiplicai-vos e enchei a terra. Requer-se assim uma relação de amor e doação recíproca, como exclamará a mulher do Cântico dos Cânticos. O meu amado é para mim e eu para ele. Eu sou para o meu amado e o meu amado é para mim. Quando Deus apresenta à mulher o homem cheio de alegria, reconhece que esta faz parte dele. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Porém, fica claro que ela não é uma réplica do homem. Deus plasma a mulher enquanto este dorme. Ela não é criatura do homem, mas de Deus. De modo algum, a imagem da costela exprime a inferioridade ou subordinação, mas, pelo contrário, evidencia que o homem e a mulher são da mesma substância, são complementares, marcados pela reciprocidade. Continua o texto hebraico. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. No texto hebraico lê-se Ishá e Ish. Mulher e homem. Formam um jogo de palavras, formam um conjunto, foram criados um para o outro. Voltando à declaração da dignidade infinita, depois deste primeiro aspecto, a criação, o documento convida-nos a contemplar o coração do Antigo Testamento, o acontecimento do Êxodo. O Senhor viu a opressão do seu povo no Egito, ouviu o seu clamor, conhece os seus sofrimentos e por isso desceu para o libertar e o fazer subir para a terra onde corre leite e mel. Estamos em Êxodo. Afirma de novo o Sr. D. António Couto, considerando o capítulo 2, versículos 23 e 25 do livro do Êxodo. Cito: não menos de 4 termos, gemer, gritar, pedir socorro, lamentar, marcam a intensidade do sofrimento de Israel. Mas o narrador usa outros tantos verbos gradativamente dispostos: ouvir, recordar, ver, saber, para mostrar o que se passa do lado de um Deus sensibilíssimo. Página sublime em que Deus se revela como aquele que está com amor compassivo, atento à nossa vida e intervém na nossa história ativamente e gratuitamente, desinteressadamente. Fim de citação. Deus mostra-se como aquele que está atento à miséria do seu povo, cuidando dos últimos e dos oprimidos. O mesmo ensinamento se encontra no Código de Deuteronômio, como é retomado e atualizado pela boca dos profetas, como Amós, que repreende duramente a opressão do pobre, não se reconhecendo a sua fundamental dignidade humana. A literatura sapiensal, sem esquecer os Salmos, retoma esta mesma lição. Mata o próximo quem lhe priva do nutrimento, derrama sangue quem nega o salário ao operário. Assim afirma o eclesiástico, equiparando a opressão dos pobres ao homicídio. Deixando o Antigo Testamento, no número 11, passamos para o Novo Testamento, no número 12 do documento. Evidencia-se o quanto Jesus, pela sua forma de vida e pelo seu ministério, afirma o valor e a dignidade de todos aqueles que trazem em si a imagem de Deus, independentemente da sua condição social ou circunstâncias externas. Jesus abateu as barreiras culturais e cultuais, dando novamente dignidade às categorias dos descartados ou àquelas consideradas às margens da sociedade.
É esse que ouvimos no número 12. Ele próprio afirma que julgará em base ao amor para com o próximo. Neste pequeno percurso dos dois números, 11 e 12, observa-se assim uma visão global da Escritura, repropondo-se o que é atestado pelo Pentateuco, pelos profetas e pelas tradições sapienciais de Israel, até chegar ao cumprimento da revelação nos Evangelhos e nas cartas de Paulo. Esta fundamentação bíblica é de alguma forma aprofundada no capítulo 2. A Igreja anuncia, promove e garante a dignidade humana. Na verdade, à luz da fé cristã, a Igreja anuncia a igual dignidade de todos os seres humanos, apoiada sob uma tríplice convicção, convidando-nos a olhar para o mistério da criação, por um lado, e, por outro, para o mistério da encarnação e da ressurreição de Cristo. Eis a tríplice convicção. Uma indelével imagem de Deus, número 18, Cristo eleva a dignidade do homem, número 19, e uma vocação à plena dignidade, no número 20. Uma indelével imagem de Deus, chamados por Deus a estabelecer aliança com Ele, oferecendo-lhe uma resposta livre de fé e de amor, bem como a viver na fraternidade com o seu semelhante. Já segundo a segunda convicção, Cristo eleva a dignidade do homem, esta convicção nasce do mistério da encarnação, pela qual Jesus confirmou a dignidade do corpo e da alma que constituem o ser humano. Jesus mostra a verdadeira essência de Deus e, sendo o ser humano verdadeiro por excelência, mostra o que Deus pretende do ser humano. No decurso do seu ministério, proclamando a boa nova aos pobres, Jesus anuncia a dignidade de cada pessoa e, sobretudo, daquelas qualificadas como indignas, como se apresenta textualmente no número 19. A terceira convicção, uma vocação à plena dignidade, em que a plena dignidade consiste na vocação à comunhão com Deus, conhecendo-o e amando-o. Afirma o documento. É à luz desta verdade que Santo Irineu dá precisão e arremata a sua exaltação do homem. Glória de Deus é sim o homem que vive, mas a vida do homem consiste na visão de Deus. Já os padres da Igreja faziam a ligação entre a criação do homem e da mulher à imagem e semelhança de Deus, anotada no livro do Gênesis, com a primeira carta de São João, onde observamos o tema da semelhança. O que sabemos é que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque veremos tal como Ele é. Primeira carta de João 3:2. O mesmo Irineu de Leão afirmava: no princípio, não foi por ter necessidade do homem que Deus modela Adão, mas para ter alguém em quem depositar os seus benefícios. Também não foi por ter necessidade do nosso serviço que nos convida a segui-lo, mas para nos fazer encontrar a salvação. É assim, no contexto da revelação, em toda a sua amplitude, que a dignidade da pessoa humana se compreende. E citando o número 21, em consequência, a Igreja crê e afirma que todos os seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus e recriados no Filho feito homem, crucificado e ressuscitado, são chamados a crescer sob a ação do Espírito Santo para refletir a glória do Pai naquela mesma imagem, participando da vida eterna. Depois de afirmada a tríplice convicção pela qual a Igreja anuncia a igual dignidade de todos os seres humanos, observa-se no número 22 o empenho pela própria liberdade. Pois depende da decisão livre e responsável de cada ser humano a exprimi-la e manifestá-la plenamente, ou se não, ofuscá-la. Alguns padres da Igreja, como Santo Irineu e São João Damasceno, estabeleceram uma distinção entre a imagem e a semelhança de que fala no Gênesis, permitindo assim um olhar dinâmico sobre a mesma dignidade humana. A imagem de Deus é confiada à liberdade do ser humano para que, sob o guia e a ação do Espírito, cresça a sua semelhança com Deus e cada pessoa possa chegar à sua mais alta dignidade. Fim de citação deste número 22. A pessoa humana deve procurar sempre viver à altura da própria dignidade. Exortava São Bernardo de Claraval: reconhece-te como imagem de Deus e envergonha-te se te revestires de uma imagem estranha. Nesta linha, compreende-se, diz o documento, e voltando a esse número 22, em que sentido o pecado possa ferir e ofuscar a dignidade humana como ato contrário a ela, mas ao mesmo tempo isso não pode jamais cancelar o facto do ser humano ser criado à imagem de Deus.
Entre as criaturas visíveis, somente a pessoa humana é capaz de ouvir a voz do seu Criador que fala no íntimo da sua consciência, demonstrando desta forma a sua natureza de ser inteligente e livre, chamada a uma relação amorosa com Deus. No contexto da primeira aliança, em relação ao povo de Israel, uma das metáforas que exprime esta relação é a de filiação. Israel é de facto chamado filho de Deus, ao primogênito. A natureza filial realiza-se concretamente quando Israel imita Deus. É assim que o conceito de semelhança com Deus é declinado no Pentateuco. Vejamos, o Senhor descansou no 7º dia, Israel fará o mesmo. Deus libertou o povo da escravidão no Egito e o pai de família deve então, em dia de sábado, praticar o mesmo ato para com os seus subordinados. Do mesmo modo, no ano sabático, dará liberdade ao seu escravo. O Senhor ama o estrangeiro, de modo semelhante Israel assim deve proceder. E assim por diante, caminhando na justiça. O livro do Levítico repete: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Nesta linha, Jesus propõe aos seus discípulos a realização plena do ser humano, tomando como modelo o próprio Deus na sua capacidade de amar. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, ou sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. A semelhança com Deus, inscrita no ato da criação, é aqui apresentada não como um mero dado adquirido, mas sim também como uma tarefa a realizar. Por outro lado, o próprio Senhor Jesus oferece como figura a imitar. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Como diz São João na sua primeira carta, nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Como foi Deus o primeiro a amar-nos, afirma o Papa Bento XVI na sua encíclica Deus é Amor, deste modo já não se trata de um mandamento do que do exterior nos impõe o impossível, mas de uma experiência do amor proporcionada do interior, um amor que por sua natureza deve ser ulteriormente comunicado aos outros. O amor cresce através do amor. E faz aquela citação que ficou famosa: no início do ser cristão não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com o acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo. Cada crente recebeu o Espírito do Filho no seu coração, de modo a conformar-se a Cristo, tornando-se participante da natureza divina, Filho de Deus em verdade. Olhando para as raízes bíblicas do jubileu que estamos a viver, creio também que poderá ajudar a refletir sobre a dignidade humana, enriquecendo a fundamentação presente no documento em estudo. Na bula da proclamação deste ano, a esperança não engana, o Papa Francisco refere-se a esta questão várias vezes. Alude à dignidade humana quando exorta a que sinais de esperança sejam oferecidos aos migrantes, aos doentes, pois, cito, o cuidado para com eles é um hino à dignidade humana, um canto de esperança que exige a sincronização de toda a sociedade. Aliás, como o Papa o está a viver e assim a testemunhar. Já o relembramos, à luz da fé cristã, a Igreja anuncia a igual dignidade de todos os seres humanos, afirmando que cada homem e mulher criados à imagem de Deus são chamados a estabelecer aliança com Ele, bem como a viver na fraternidade com o seu semelhante. Porém, não podemos esquecer uma outra dimensão, a Terra. As narrações da criação que analisamos na sua linguagem simbólica e narrativa sugerem que a existência humana se baseia sobre 3 relações fundamentais, intimamente ligadas: as relações com Deus, com o próximo e com a Terra. O Papa Francisco o afirma na encíclica Laudato Si. E textualmente, no número 70, nestas narrações tão antigas, ricas de profundo simbolismo, já estava contida a convicção atual de que tudo está interrelacionado e o cuidado autêntico da nossa própria vida e das nossas relações com a natureza é inseparável da fraternidade, da justiça e da fidelidade aos outros. Em vários números, então, o Santo Padre aprofunda esta dimensão. Consequentemente, a legislação bíblica detém-se a propor ao ser humano várias normas relativas, não só às outras pessoas, mas também aos restantes seres vivos. Nesta linha, lembra o Santo Padre,
O descanso do sétimo dia não é proposto só para o ser humano, mas para que descansem o teu boi e o teu jumento, conforme se lê no livro do Êxodo. Além disso, continua o Santo Padre, olhando para o livro do Levítico 25, de 7 em 7 anos instaurou-se também o ano sabático para Israel e a sua terra, durante o qual se dava descanso completo à terra, não se semeava e só se colhia o indispensável para sobreviver e oferecer hospitalidade. Por fim, continua o Santo Padre, passadas 7 semanas de anos, ou seja, de 50 anos em 50 anos, celebrava-se o Jubileu, um ano de perdão universal, proclamando a liberdade de todos os que habitavam a terra. O desenvolvimento desta legislação procurou assegurar o equilíbrio e a equidade nas relações do ser humano com os outros, com a terra, mas, ao mesmo tempo, era um relacionamento de que a dádiva da terra com os seus frutos pertence a todo o povo. A ele pertence a terra e tudo o que nela existe. Por isso, Deus proíbe-nos toda a pretensão da posse absoluta. Eis uma outra norma do jubileu, a restituição das terras ao proprietário original. E continua o Santo Padre, nesse número 67. Nenhuma terra será vendida definitivamente, porque a terra pertence-me e vós sois apenas estrangeiros e meus hóspedes, citando o livro do Levítico 25, 23. E o Santo Padre relembra então a dignidade única por ser dotada de inteligência. O ser humano é chamado a respeitar a criação com as suas leis internas e os frágeis equilíbrios entre os seres deste mundo. Observamos então nesta encíclica esta tríplice relação fundamental, não é? Relações com Deus, com o próximo e com a terra. Concluo, dos vários objetivos apresentados para o presente jubileu, caracterizado pela esperança que não conhece o caso, o Santo Padre evidenciava assim a promoção da dignidade de cada pessoa. A presente reflexão, creio, é também esta oportuna experiência jubilar, sinal de esperança. Palavras finais, a voz do Papa Francisco. Caros irmãos e irmãs, cada vida humana, única e irrepetível, é válida por si mesma, constitui um valor inestimável. Isto deve ser proclamado sempre de novo, com a coragem da palavra e das obras. Isto exige solidariedade e amor fraterno pela grande família humana e por cada um dos seus membros. Por isso, diz o Papa Francisco, com São João Paulo II, que escreveu a encíclica Evangelho Vitae, reitero com a renovada convicção o apelo que ele dirigiu a todos. Respeita, defende, ama e serve a vida, cada vida humana. Unicamente ao longo deste caminho encontrarás justiça, progresso, verdadeira liberdade, paz e felicidade. Muito obrigado, Padre João Paulo. Muito obrigado por esta viagem pela Bíblia.